Retornamos hoje para mais uma aula do Livro dos Espíritos, mais um estudo do Livro dos Espíritos. Eu peço que vocês que estejam aqui comigo me informem se o som tá bom, acredito que esteja. Né? Qualquer problema, por favor, coloquem para mim que eu vou acompanhando os comentários. Nós iniciamos ontem o estudo do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, dos elementos gerais do universo. E paramos na questão 22. Estamos ainda no subtítulo Espírito e Matéria. Para que a gente possa continuar na mesma linha de raciocínio, eu não cheguei a fazer todos os comentários que eu gostaria da questão 22, então vamos vê-la novamente e aí eu dou a continuidade. Na questão 22, Kardec pergunta: define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Então, Kardec quer saber dos espíritos se a matéria é essa matéria concreta, como nós a conhecemos, essa que nós podemos apalpar, que nós podemos ver, né? Nós podemos medir. Então, Kardec quer saber se essas definições que nós usamos para falar da matéria concreta, elas são exatas. E eles falam, do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Quer dizer, já dando a entender para a gente que existem coisas que nós não vemos, não percebemos. Né? Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. E aí, no item A, Kardec ainda pergunta: que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. A respeito dessas respostas que os espíritos deram a Kardec, eu gostaria de fazer uma experiência com vocês. Eu tenho a impressão que praticamente todos já devem ter ouvido falar na supercâmera. Existia um programa já, eu nem sei se ele ainda existe, acredito que não, mas se vocês consultarem no YouTube, vocês ainda vão encontrar alguns vídeos, porque existia um programa chamado A Supercâmera, do Discovery Channel, isso 10 anos atrás, mais ou menos. Mas se colocarmos no YouTube ou mesmo no Google, nós poderemos obter imagens feitas, vídeos feitos, utilizando-se disso que eles chamam de supercâmera. E é muito interessante esses vídeos, porque, na verdade, é essa câmera, uma câmera especial, que detém uma tecnologia mais avançada, e ela consegue captar imagens numa velocidade bastante reduzida. Então, é muito interessante quando nós vemos vídeos realizados com essa supercâmera, por exemplo, de um projétil que atravessa uma melancia, ou de um soco dado no rosto de alguém, ou de uma explosão. Então, visualizando através dessa câmera, nós vamos perceber incontáveis detalhes que nós não veríamos com os nossos olhos comuns. Ou seja, se nós estivéssemos vendo ao vivo aquela cena, nós não conseguiríamos captar todos os detalhes que essa câmera vagarosa consegue captar. E aí, mas o que tem isso a ver com essa resposta dos espíritos para Kardec? Bom, só de analisar esses vídeos, no qual a gente consegue ver incontáveis detalhes que aos olhos nus nós não conseguimos perceber, nós já vamos concluindo que existem muitas coisas que os nossos olhos não veem. Concluímos ainda
Então, que os nossos olhos não são, assim, ferramentas tão perfeitas como nós imaginaríamos que fosse. Na verdade, através da análise dessas amostras de imagens realizadas por essa supercâmera, a gente vai percebendo que os nossos olhos são bastante precários. Em assim sendo, é perfeitamente lógico que nós compreendamos o que os espíritos querem dizer quando eles nos falam que existem matérias, existe matéria em estado sutil e etéreo, que os nossos sentidos não conseguem perceber, a começar dos nossos olhos. Emmanuel, no livro Consolador, quando perguntado se as noções da física conhecidas pelos homens são reais ou definitivas, ele respondeu. Quer dizer, perguntaram a Emmanuel se a física, essa física que estuda a nossa matéria, né, tudo que acontece no plano físico em que nos situamos, se ela seria real e definitiva. E Emmanuel, então, sobre isso respondeu: os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações, ou seja, nós conseguimos, através dos nossos 5 sentidos materiais, perceber algumas vibrações que nos impressionam os sentidos, mas não todas. Mergulhadas, continua Emmanuel, mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade dos seus pobres 5 sentidos. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento. Não só pela deficiência da percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise, de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. Nós comentamos na aula passada e mais uma vez nós vamos reafirmar aquele conceito tão lógico que os espíritos nos apresentam em diversos pontos do Livro dos Espíritos, de que, na medida em que formos evoluindo como espíritos, nós, então, estaríamos também aperfeiçoando não só os sentidos que já possuímos, mas, digamos assim, desenvolveríamos novos sentidos, novas faculdades. Quer dizer, teríamos uma potência muito maior nas faculdades que já possuímos, agregando-se novas faculdades, conquistas deste espírito que somos, imortal, que, portanto, mais evoluído, imprime também no corpo físico do qual ele se utiliza, no momento da experiência reencarnatória que ele tenha. Então, ele imprime nesse corpo físico o mecanismo ou o veículo, né? Ele aperfeiçoa o veículo que aquele espírito mais aperfeiçoado vai necessitar. É muito interessante que, ainda em relação à matéria, os últimos avanços de determinados setores da ciência, principalmente com origem no estudo da teoria das supercordas, eles vão afirmar que quanto maior a frequência de vibração da matéria, menos densa ela é ou mais sutil ela é. Então, nós vamos entender perfeitamente o que os espíritos nos falam, né? Quando nos dizem que o corpo etérico, ou o corpo perispiritual, como queiram chamar, que é a vestimenta que o espírito se utiliza,
Ele é constituído de matéria que vibra numa frequência mais elevada do que a do corpo físico, sendo chamado, portanto, de matéria sutil. Daí, então, nós não conseguimos, pelo menos não muitos de nós, visualizarmos tão claramente os espíritos desencarnados que nos visitam, que estudam conosco, que compartilham de muitas situações e momentos conosco do nosso dia a dia. Com exceção dos médiuns ostensivos, com uma faculdade de evidência muito aperfeiçoada, mais avançada, o grande número de nós não consegue visualizar, justamente porque estes espíritos desencarnados, que se utilizam do veículo perispiritual ainda, eles estão, então, em uma vibração mais elevada. E, portanto, o nosso olho físico não consegue captar. Vamos dar continuidade, então. Na questão 23, Kardec pergunta: que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Muito bem. Aqui eu coloquei ainda o texto, né, dizendo que a matéria, o espírito se utiliza da matéria. E agora, então, relacionada a essa questão 23, o espírito, com E minúsculo, é o princípio inteligente do universo. Muitos vão perguntar assim, por que tem hora que você vai escrever espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo? E essa é uma questão muito interessante. O espírito com E minúsculo, como vocês estão vendo, é designado como princípio inteligente do universo. E como princípio inteligente do universo, ele vai iniciar o seu caminho evolutivo. Não sabemos exatamente quando, nem como e nem onde, mas sabemos que ele vai iniciar o seu caminho rumo à perfectibilidade, segundo a vontade do Pai, nos reinos mais primitivos, ou seja, este princípio inteligente do universo vai iniciar suas experimentações no reino mineral por muito tempo, milênios, até que ele atinja determinado ponto, que nós também não sabemos qual seja exatamente, em que ele passe a estagiar no reino vegetal, já com o início de percepções, porque o vegetal já tem determinadas percepções em relação ao mineral, que é praticamente inerte. E em continuando por milênios experimentações no reino vegetal, este princípio inteligente do universo passa a experienciar no reino animal. E também vão se decorrer milênios de experiências, adquirindo-se, desenvolvendo-se, aprimorando-se este princípio inteligente do universo. Até que, em determinado momento que nós ainda não sabemos qual seja, este espírito é dotado da inteligência, da razão. Vocês vão me perguntar, mas o animal não tem inteligência? Igual a do homem, não. Ele vai ter flashes de pensamento. Ele tem uma inteligência rudimentar, ou dizendo por outro modo, o princípio inteligente do universo, já no animal, está começando a trabalhar a inteligência, que vai realmente ser efetivada nele no reino hominal. E aí, o reino hominal, também em incontáveis milênios, adquirindo faculdades, aperfeiçoando-se, desenvolvendo-se em todos os sentidos como espírito imortal que somos, nós chegaremos um dia no reino angelical. Então, eu vou ter espírito com E minúsculo, princípio inteligente do universo, experienciando nos reinos mineral, vegetal e animal.
e vou ter espírito com E maiúsculo, dotado de razão e inteligência, no reino hominal. E depois eu vou ter o espírito angelical, até onde nós podemos compreender. Então, nós vamos percebendo a diferença que vocês muitas vezes vão encontrar em textos de André Luiz, de Emmanuel, entre o princípio inteligente do universo, espírito com E minúsculo, e espírito individualidade, o que somos. Nós já fomos um dia princípio inteligente do universo, mas não éramos nós, não era o espírito que hoje habita como Cristiane, era um princípio que necessitaria de milhões de séculos para se desenvolver, para se tornar, então, o espírito imortal, que hoje caracteriza a minha individualidade, que temporariamente habita a personalidade cristiana. Não é confuso. Aos pouquinhos vocês vão se acostumando com essas ideias novas que os espíritos vêm trabalhando conosco. Na questão 24, Kardec pergunta: qual a natureza íntima do espírito? Respondem eles: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Mais uma vez, lembrem-se que eu falei em aulas passadas, e vou falar ainda em outros pontos do Livro dos Espíritos, que eles se referem à característica ainda primitiva da nossa linguagem, a limitação da nossa linguagem escrita e falada, né? Então, não é fácil analisar o espírito com a nossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável, ou seja, porque nós não o vemos e não pegamos e não medimos, é difícil para nós conceituarmos o que seja o espírito. Para nós, quer dizer, espíritos desencarnados, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Na questão 24, Kardec ainda pergunta. Aliás, o que eu estava falando da natureza dos espíritos, na verdade, não era a questão 24, é o item A da questão 23. Na questão 24 é que nós vamos ter Kardec perguntando: é o espírito sinônimo de inteligência? Porque muitas vezes no passado, espírito era confundido com inteligência, principalmente pelos ramos da filosofia, ou mesmo, até mesmo pela ciência. Então, Kardec quer saber se espírito é sinônimo de inteligência. E eles respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito, ou seja, faz parte. Todo princípio inteligente do universo tem inteligência, que ele vai trabalhar, que ele vai potencializar em milhões e milhões de anos e de experiências no plano dos encarnados e no plano dos desencarnados. O que vale dizer? Ninguém é isento ou ninguém deixa de possuir inteligência. Todos nós temos esta inteligência como potência, como germe, e cabe a nós desenvolvê-la, aprimorá-la, robustecê-la. Uma e outro, quer dizer, a inteligência e o espírito, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, mais uma vez, eles facilitam, eles simplificam o entendimento, dizendo que para nós, dado a linguagem que possuímos e o entendimento que nós já desenvolvemos até aqui, para nós, inteligência e espírito é praticamente a mesma coisa. Na questão 25, Kardec pergunta: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Quer dizer, o espírito existe sem matéria? É a pergunta de Kardec. E eles respondem: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. No item A, Kardec ainda pergunta:
ainda nessa mesma questão 25. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? E aí ele ainda coloca entre parênteses na própria questão. Entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Ou seja, o Espírito com E minúsculo, né? Quer dizer, é necessária a matéria para que esse Espírito se manifeste? Eles respondem, é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o Espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Nós somos, mais uma vez, né, recolocando a conceituação, nós somos espíritos ainda estagiando em, digamos assim, faixas medianas da evolução. Nós ainda habitamos um mundo de provas e de expiações que caminha lentamente para se tornar um mundo de regeneração. Mas mesmo num mundo de regeneração, ao qual viremos a experienciar, nós ainda reencarnaremos. A matéria ainda se apresentará em formas muito similares às que hoje possuímos. O que vale dizer? Que para que eu veja vocês quando os encontro, para que vocês me vejam neste vídeo, neste nosso estudo, nós precisamos ainda da matéria densa para nos manifestarmos, porque os nossos olhos físicos não conseguem perceber vibrações sutis de outros estágios da matéria. Ainda vamos perceber que nos planos espirituais mais próximos ao da matéria densa aqui da Terra, nós vamos encontrar ainda corpos perispirituais bastante densos, nos contando então da necessidade ainda que permanece nos planos espirituais imediatos de nos manifestarmos através da matéria. Porque, como vimos em algumas questões lá atrás, a matéria sutil também é matéria. Então, o perispírito, que é um elemento intermediário e que é composto de matéria e de fluidos, ele também ainda é matéria. Bom, mas em sendo assim, Cristiane, quando é que nós poderíamos imaginar um espírito manifestando-se sem a matéria? Bom, difícil essa questão. Porque justamente como os espíritos nos falam reiteradamente, a nossa conceituação, nós trabalhamos com as ideias daquilo que podemos perceber. Então, eu posso trabalhar com vocês através da minha imaginação, mas ela vai basear-se naquilo que eu sei, naquilo que eu já vi, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu experienciei como encarnado e em raras situações, como espírito desencarnado que já fui, como espírito imortal que sou. Então, num esforço imaginativo, nós poderíamos conceber nos mundos perfeitos, onde os espíritos puros habitem, nós podemos imaginar com muita dificuldade a existência destes espíritos puros, dotados ou quase dotados de nenhuma matéria para manifestar. Mas mesmo assim, esse esforço imaginativo, para nós, é bastante difícil de se fazer. Então, eu prefiro, Cristiane, num esforço um tanto mais fácil da minha imaginação, de mentalizar como seria a manifestação destes espíritos puros nos mundos perfeitos, como sendo aqueles corpos belíssimos, quase translúcidos, feitos de quase só luz, harmonia, perfumes e sons celestiais. É o mais fácil que eu posso fazer no campo imaginativo em relação aos espíritos puros. Porque, voltando, em relação a nós outros,
nós ainda vamos permanecer necessitados de nos expressar pelo corpo material no plano dos encarnados ou no plano dos desencarnados, ainda por muito tempo. Continua Kardec na questão, então, 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. É esse exercício de imaginação que nós acabamos de fazer. Então, o espírito independe da matéria. A matéria independe do espírito. Mas nós, no estágio em que nos encontramos, necessitamos dele para evoluir. Damos continuidade, então. Questão 27. Há, então, pergunta Kardec, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos instrutores da codificação respondem, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele, quer dizer, o fluido universal, se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações, com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Prestem atenção. O espírito é que faz as inúmeras combinações do fluido universal, fazendo com que então surja a matéria como nós a conhecemos. Entre outras palavras, vamos exemplificar de modo fácil. Imaginem que esse fluido universal seja conhecido como elemento X. Esse elemento X, que é o fluido universal, que combinado de determinada maneira dá origem ao hidrogênio. Este fluido elementar, elemento X, que combinado de outras maneiras dá origem ao elemento oxigênio, ou ao elemento carbono, ou ao elemento fósforo, magnésio, toda a tabela periódica que vocês se recordarem lá que estudamos no 2º grau. Ele é a matéria primitiva. Continua exatamente aí Kardec. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Todo o universo material conhecido e aquele que ainda nós não conhecemos é composto, lá no seu elemento primitivo, de fluido cósmico universal. E são os espíritos superiores, angelicais, ou arcanjos siderais, ou arquitetos divinos, engenheiros cósmicos, como queiram vocês chamarem, ministros, executores da vontade do Pai, Criador, inteligência suprema. São estes espíritos, aqueles que arquitetam,
aqueles que fazem, que atuam em nome do Pai, que combinando fluido cósmico universal, dão origem à matéria, que deu origem aos universos. Isso é bonito demais. Ainda foge do nosso entendimento mais profundo. Mas já é possível aqui entender. Quando falamos que Deus é a inteligência suprema, causa primária, criador de tudo. Ele, portanto, criador do fluido cósmico universal e do Espírito. E ele determinando que a sua criação como Espírito providencie e administre esse fluido cósmico universal, criando mundos, sistemas, galáxias, constelações. No item A, Kardec ainda pergunta. Hoje não vou ver o item A não, porque acabei de olhar a hora, eu acabo me empolgando. Amanhã a gente vai continuar nesse nosso estudo rápido de meia horinha, ainda apreciando essa questão 27, que é uma questão interessantíssima que os espíritos trabalham no Livro dos Espíritos. Eu fico feliz com a presença no estudo de hoje da Viviane Caiafa, da Suzele, da Amabile, André Gontijo, do tio Carlos, da Elisete Cândido, Magali, Sinara, Alessandra. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos vocês. Se Deus quiser, amanhã às 7 horas, a gente retorna para dar continuidade a esse estudo da questão 27 do Livro dos Espíritos. Um grande abraço para vocês.